Tudo bem? Essa é a segunda gravação, aqui a continuação do estudo anterior acerca dos reprovados e dos filhos de Belial. Então, qual o ponto que a gente estava chegando aqui? A gente pegou e viu como que eles se tornaram reprovados. Qual foi o processo, quais foram as etapas. A gente concluiu com a manifestação da reprovação. E agora a gente vai ler mais dois textos diferentes de Romanos capítulo 1, mas que também trazem esse mesmo contexto. Mas que também trazem essa mesma informação acerca de como essas pessoas se tornaram no que são. Hebreus capítulo 6, versículo 4 diz: Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir, se eles caírem, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Visto que eles de novo crucificam para si mesmo o Filho de Deus, expondo-o em uma vergonha aberta. Porque a terra que absorve a chuva que cai sobre ela e produz erva útil, provê para aqueles que a lavram e recebe a bênção da parte de Deus. Mas aquela que produz espinhos e abrolhos é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Vejamos aqui o que a Bíblia está descrevendo. É impossível que essas pessoas que foram iluminados, como que eles foram iluminados? O Evangelho foi pregado para eles. Eles provaram do Evangelho, eles provaram da palavra de Deus. Se fizeram participantes do Espírito Santo. Como? A pessoa que estava pregando o Evangelho para eles, ela estava com o Espírito Santo dentro dela. Ela estava sendo movida pelo Espírito Santo enquanto ela fazia essa obra para Deus. Eles provaram a boa palavra de Deus. Eles provaram do que viria no mundo futuro, a questão do inferno, a questão do céu, vida eterna com Deus. Agora, o que é esse cair? Muitas pessoas têm uma visão errada que acham que está falando de uma pessoa que acredita em Deus, ela caiu na fé, ela deixou de acreditar, ela perdeu a salvação. É impossível perder a salvação. O mesmo equivale aqui para um versículo que a gente ainda não leu. Não, na verdade já leu sim, deixa eu ver aqui. 1 Timóteo 4. Ora, o Espírito especialmente diz que nos últimos tempos alguns deixarão a fé. Isso não quer dizer que é uma pessoa que acredita em Deus que está perdendo a salvação. A gente está falando de uma pessoa que teve contato com o Evangelho, teve contato, provou, entendeu o que a Bíblia quis dizer. Ok? Não é uma pessoa inocente, que não tinha noção, que não tinha nenhum contato, mas eles decidiram ir para trás. Eles decidiram se afastar. Isso seria o cair, ok? É como se eles tivessem cuspido a palavra que eles provaram. E é impossível que essas pessoas que passaram por tudo isso sejam outra vez renovados para o arrependimento, para a mudança do crer, para se arrepender acerca do que eles têm fé, né? Do que eles estão confiando e serem salvos. É como se Cristo tivesse que ser crucificado por eles de novo. Por quê? Porque eles são 2 vezes mortos. As pessoas não vão ser salvas. Cristo não vai morrer de novo. Ele não vai ser crucificado de novo. Cristo foi oferecido uma vez pelos pecados de toda a humanidade. E essas pessoas se endurecem ao ponto que elas não acreditam, que elas não se arrependem, que elas não mudam. E a Bíblia aqui os compara com espinhos. Aqui a gente tem a terra absorvendo a chuva que cai sobre ela. Então a gente pode comparar essa chuva com a palavra de Deus. E a gente tem 2 grupos diferentes. Um grupo, uma terra, no qual, ao absorver a chuva, a gente tem essa semente que está dentro da terra, que está produzindo a erva útil, que provê para aqueles que a lavram, e recebe bênção da parte de Deus. E a gente tem esse outro grupo que produz espinhos, que produz abrolhos, que produz essa coisa que afasta alguém de chegar perto. É como se eles estivessem produzindo espinhos para Deus. Não chegue perto de mim, eu não quero reter você no conhecimento. Eu não vou te glorificar como Deus. Os que fazem isso são rejeitados. E perto estão da maldição. Que maldição seria essa? O inferno, seu fim a ser queimada. Um texto que de primeira mão poderia parecer ser muito difícil. Poxa, o que Hebreus capítulo 6 quer dizer? Essas pessoas que foram iluminadas, são pessoas salvas que
que vão para o inferno? O que isso está falando? Se a gente entende a doutrina dos reprovados, fica extremamente claro. Assim também é 2 Pedro capítulo 2. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela tempestade, para os quais a escuridão das trevas está reservada para sempre. É como se eles já tivessem uma vaga no inferno garantida para eles, uma escuridão garantida para eles. Porque quando eles falam grandes palavras inchadas de vaidades, eles seduzem através das luxúrias, das vontades da carne, através de muita devassidão, aqueles que tinham escapado daqueles que vivem no erro. Enquanto prometem-lhes liberdade, eles mesmos são os servos da corrupção. Só um minutinho que eu vou beber água aqui. Então aqui, segundo Pedro, foca especialmente em falsos profetas. Por quê? A gente tem esse grupo de pessoas que vai estar prometendo a salvação das pessoas, que vai estar prometendo liberdade, seja na Igreja Católica, seja no Testemunho de Jeová, na Assembleia de Deus, seja em que lugar for. Promete a salvação. Às vezes uma pessoa ela sai de uma falsa religião, a pessoa fala, nossa, o catolicismo é uma mentira. Ela escapa daqueles que vivem no erro. E aí chega um falso profeta, chega um mormon e fala, não, eu estou com a liberdade, eu estou com a verdade. E a pessoa é enganada novamente. Ela sai de um erro para o outro. Ela sai da panela fervendo para o fogo. É esse o contexto que esses versículos estão falando. Eles mesmos, e essas pessoas, esses falsos profetas, são os servos da corrupção. Para quem o homem é vencido, pelo mesmo ele é trazido à escravidão. Porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos e por elas vencidos, o último estado é, para eles, pior do que o primeiro. Porque melhor lhes teria sido que não conhecessem o caminho da justiça, do que depois de conhecê-lo, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi entregue. A gente tem um versículo no final do livro de João, se não me engano, que é muito interessante, que Jesus está falando com os fariseus, se refere a eles como cegos, eles dizem, não somos cegos, nós vemos. Nós enxergamos. A gente vai ler esse versículo, a gente está estudando o livro de João. E Jesus fala, por que vocês dizem, nós vemos? Vocês então não têm desculpa. Não tem capa para o pecado de vocês. Não tem esconderijo para o pecado de vocês. Essas pessoas estão declarando que elas têm consciência do erro que elas estão fazendo. Era melhor de que elas nem tivessem conhecido o caminho da justiça. Era melhor que elas nem tivessem ouvido o Evangelho, do que depois de ouvir, depois de conhecer, se desviar do santo mandamento, se desviar da palavra da salvação. Mas isto lhes sobreveio de acordo com o verdadeiro provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca que foi lavada chafurdou-se de lama. Quando a gente está falando de falsos profetas, quando a gente está falando de reprovados, quando a gente está falando de sodomitas, a Bíblia várias vezes utiliza comparações com animais, gerações de víboras, escorpiões, cães, especialmente para homens, porcas, especialmente para mulheres. Essas pessoas tiveram contato com a palavra de Deus, provaram a palavra de Deus. É como se eles tivessem sido lavados, não é uma porca que foi lavada. É como uma pessoa que teve a chance de escapar das corrupções do mundo. Ela sabia como ser salva, mas ela foi outra vez envolvida pela mentira. Ela preferiu viver na mentira. É como um cão que voltou ao seu próprio vômito. É como uma porca que tinha sido lavada, que provou a palavra de Deus e chafurdou-se de lama. De novo. Depois disso, logo em seguida. Então a gente chega à nossa conclusão, que é um pouco do entendimento do que a gente deve fazer acerca dessas pessoas. Né? Vai ser como a gente vai encerrar o encontro de hoje. Essas pessoas existem? Existem. Eles estão por aí. A Bíblia fala deles a todo momento. Quase todo livro a gente tem uma referência, uma menção aos filhos de Belial, aos ímpios, aos trabalhadores da iniquidade. Eles têm vários nomes e a gente vai estudar isso na semana que vem. 2 Timóteo capítulo 3 diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão,
porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Parece que a gente está lendo Romanos capítulo 1 de novo. Sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons. É muito importante entender isso também. Eles estão muitas vezes perseguindo o povo de Deus, perseguindo aquelas pessoas que estão servindo a Deus. Traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Destes, afasta-te. É o que a Bíblia nos diz. Como a gente deve reagir com essas pessoas? Afasta-te desses. Porque deles fazem parte os que entram sorrateiramente nas casas e levam cativas mulheres tolas carregadas de pecados, levadas por várias concupiscências, por vários desejos. Já pararam para pensar o quanto, e isso é bem observável, especialmente em salas de aula, no ambiente de trabalho também, o quanto que a taxa de amizade femininas, de mulheres que são amigas de sodomitas, de homossexuais, de filhos de Belial, é uma taxa muito grande. E a gente tem outro exemplo também com um psicopata famoso, que é Ted Bundy, que a gente tinha assim várias mulheres indo até para o julgamento dele, que achavam que ele era inocente, que ele enganou. Então tem sim um contexto relacionado com mulheres tolas, mulheres que não estão fazendo aquilo que é sábio, elas estão se envolvendo com pessoas extremamente perigosas, levadas por vários desejos, estão correndo um risco iminente. E a gente consegue observar isso. E qual que é uma outra coisa muito importante para a gente entender? Mas a salvação não é pela fé, João? Então por que os reprovados não podem simplesmente crer? Por que o pecado deles é grande, mas Cristo não morreu pelos pecados deles? A gente já respondeu todas essas perguntas. Cristo morreu por eles. Deus os amou. Deus queria que eles fossem salvos. A salvação é gratuita, mas através da destruição da própria consciência, eles se tornam em pessoas irreconciliáveis. O Evangelho é chamado do Evangelho da reconciliação. Então, essas pessoas não podem ser reconciliadas para com Deus. Essas pessoas odeiam a Deus. Eles fazem parte desse grupo que sempre aprendem e nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. Você pode pregar o Evangelho para um reprovado uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Eles nunca vão chegar ao conhecimento da verdade. Eles não são capazes. Eles não querem. Eles não vão. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens de mentes corruptas, réprobos, né? Que a gente viu que é reprovado, quanto à fé. Por que eles não vão ser salvos? Porque eles não acreditam, eles não vão acreditar, eles destruíram a própria mente, a própria consciência. E outra coisa que a gente tem que aprender, não somente a gente deve se afastar deles, mas a gente também não deve temer eles. Porque, como eu disse, muitas vezes eles estão perseguindo aqueles que são bons, eles estão se opondo à palavra de Deus. Por que essa doutrina é tão problemática nos olhos da sociedade hoje? Por conta do contexto de homossexualismo. Esse mesmo é o mesmo orgulho. Não é se surpreender que a Bíblia está falando que essas pessoas são orgulhosas e eles fazem o mês deles com o nome de orgulho. Orgulho é um pecado. Não é uma coisa de ter felicidade. Não é uma coisa de a gente se exibir como se fosse bom ter orgulho. É um pecado. Está associado com soberba. Está associado com a pessoa ela se elevar, ela se engrandecer e não dar glória a Deus. E não reconhecer que ela é falha. Ezequiel capítulo 2 diz: porque eles são filhos impudentes e duros de coração. Eu te envio a eles, e tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, e eles quer ouçam ou deixem de ouvir, porque eles são uma casa rebelde, mesmo assim hão de saber que houve um profeta entre eles. E tu, filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sarças e espinhos estejam contigo, e habites entre escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus olhares, embora seja uma casa rebelde. Hoje
no dia de hoje, todos nós cristãos somos enviados a uma nação rebelde. A gente é enviado a pregar o evangelho aos nossos vizinhos, a gente é enviado a pregar o evangelho à nossa cidade, a qualquer ser humano, a toda criatura. E o mundo que a gente vive hoje é um mundo rebelde. Em geral é um mundo rebelde. Isso não quer dizer que todo mundo no nosso planeta é um reprovado. Isso não quer dizer que todo mundo da casa de Israel eram reprovados, mas muitos eram. Muitas pessoas no Brasil hoje em dia são. Muitas pessoas na nossa cidade hoje em dia são. E ainda assim que a gente esteja no meio de sarças, que a gente esteja no meio de espinheiros, que a gente esteja no meio de escorpiões, que são os filhos de Belial, que são os filhos de Satanás, a gente não deve temer. A gente não deve se assustar com eles. A gente deve se afastar e continuar fazendo o nosso papel de pregar o evangelho, de adorar a Deus, de fazer a vontade de Deus. Não pregando o evangelho para eles. Não adianta pregar o evangelho para eles. Não adianta você falar a palavra de Deus para eles. Eles são reprovados quanto à fé. Mas as outras pessoas que ainda não são reprovados, adianta. É o nosso dever. É o que devemos fazer. Então é nisso que eu encerro a nossa gravação. Na próxima semana a gente vai estar expandindo ainda mais nesse contexto, vendo mais versículos, mais exemplos de tipos específicos. Eu vou falar sobre falsos profetas, eu vou falar um pouco mais sobre a sodomia, a homossexualidade, e a gente vai ver exemplos famosos de filhos de Satanás. Espero que tenha sido de boa compreensão acerca dessa doutrina. Novamente, é uma doutrina um pouco mais densa, um pouco mais complexa, porque muitas pessoas nem sequer ouviram falar dela. Tudo bem? Que Deus abençoe vocês. Qualquer dúvida é só perguntar e até mais.